Pessoal, o primeiro exercício ele traz para a gente a seguinte situação. Um painel de energia solar de área igual a 1 metro quadrado produz cerca de 0,5 kWh por dia. Pensando nisso, o consumidor interessado nessa fonte de energia resolveu avaliar sua necessidade de consumo diário, que está listada na tabela abaixo. Então a gente tem uma tabela onde aparecem lá 4 aparelhos, lâmpada, TV, geladeira e o ventilador, e também as suas respectivas potências e tempo de funcionamento. Bom, e aí vem o seguinte questionamento. A partir desses dados, qual é o número mínimo de painéis solares que esse consumidor precisa adquirir para fazer frente às suas necessidades de consumo diário de energia? Primeira coisa é prestar atenção no questionamento do exercício, né? Quantos painéis solares serão necessários para dar conta da energia consumida por esse morador? E a gente sabe, né, que nessa situação, antes de mais nada, seria preciso conhecer qual é a energia que esse consumidor ele necessita diariamente. Para isso, será preciso considerar os aparelhos que aparecem na tabela. Lembrando que essa análise ela precisa ser feita aparelho por aparelho. Então eu vou começar aqui pelas lâmpadas. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quais são as informações que eu preciso para conseguir determinar o valor de energia consumido pela lâmpada? Primeiro, qual que é a potência dessa lâmpada? A gente tem lâmpadas num total de 100 watts de potência. Beleza. Em seguida, eu vou pensar no intervalo de tempo. Intervalo de tempo dessa lâmpada, né? Quanto tempo ela fica em funcionamento diariamente? A gente tem lá 10 horas por dia. Beleza. O que a gente precisa fazer agora, né? A gente tem que analisar se essas unidades elas estão compatíveis, tá? O valor da energia consumida, ou melhor, o valor da energia produzida pelo painel solar foi dado em kWh. Sendo assim, a energia consumida por cada aparelho tem que ser calculada também em kWh. Primeira coisa que eu observo, a potência está em kW? Não é o caso, 100 watts. Primeira transformação para se fazer, o watt para kW, considerando a potência da lâmpada, tá? No caso aqui, 100 watts é equivalente a 0,1 kW. Como é que eu sei isso? Aquela ideia, né, do significado de quilo, 1000 vezes a unidade. Então, quilowatt, 1000 vezes o watt. Se eu tenho 100, divido por 1000, 0,1 kW aqui. Tá certo? O intervalo de tempo ele já está em horas. Bacana pra gente. Porém, tem um detalhe. Nesse caso, são 10 horas durante um dia, né? Bom, aqui eu preciso verificar se é preciso fazer a conversão considerando o consumo mensal, tá certo? Que não é o caso, porque lá em cima eu tinha 0,5 kWh por dia no caso do painel, então eu não preciso me preocupar com isso, tá? Eu vou usar 10 horas mesmo. E aí eu tenho energia é igual a potência vezes intervalo de tempo, certo? Bom, se energia é igual a intervalo
não, desculpa, se energia é igual a potência vezes intervalo de tempo, eu vou usar aqui 0,1 vezes 10, ok? E aí eu tenho uma quantidade de energia igual a 1 kWh. Essa é a energia consumida apenas pela lâmpada, tá? 1 kWh. Vou fazer o mesmo cálculo considerando agora a TV, tá? Bom, mas antes eu vou anotar aqui embaixo para não esquecer o valor de 1 kWh, né? Considerando a lâmpada, tá certo? Para ficar mais fácil para a gente depois. Fiz o cálculo da lâmpada, vou fazer o cálculo agora do próximo aparelho, que seria a TV. Então vamos lá, televisor. Vou tirar dali os dados que eu preciso novamente, né? Qual é a potência da TV? No caso, também é 100 watts, né? Não devia ter apagado, porque é a mesma potência. A gente já sabe que é 0,1 kW. Beleza. O tempo em que a TV fica ligada diariamente, 8 horas. E aí eu vou lá. Energia igual a potência vezes tempo, 0,1 vezes 8. Ou seja, 0,1 vezes 8, 0,8 kWh. Beleza, vou anotar aqui. TV 0,8 kWh. Certo? Bom, vou para o próximo aparelho, que agora é a geladeira. Então vou mudar o aparelho. Estou interessado no consumo pela geladeira. Beleza. A geladeira, ela tem uma potência de 300 watts. Isso em quilowatt é 0,3. Correto? O tempo de uso da geladeira diariamente seria 15 horas, né? Lembrando aquela ideia do motor funcionando, eu tenho uma média diária de 15 horas. Não preciso aqui transformar nada, vou fazer a substituição dos valores na minha equação. 0,3 vezes 15, né? Eu sei que 3 vezes 15 é 45, uma casa decimal, 4,5 kWh é o consumo de energia pela geladeira. Vou marcar aqui também. Geladeira, eu tenho 4,5 kWh, certo? E finalmente a gente chega no valor do consumo de energia para o ventilador, nosso último aparelho lá da tabela. Então eu vou, ventilador tem uma potência de 125 watts, ou seja, 0,125 kW, certo? Tempo de uso diário do ventilador, 8 horas por dia. Vou substituir os valores. Potência 0,125, tempo 8. E aí faço as contas, né? 8 vezes 5, 40, vão 4.
8 vezes 2, 16, mais 4, 20, vão 2. 8 vezes 1 mais 2 vai dar 10, tá? Aqui a gente tem 3 casas depois da vírgula, então a energia é de 1 kWh, é o consumo, tá certo? Do ventilador. Vou colocar ele aqui em cima. Ventilador. 1 kWh. Certo? Bom, fiz o cálculo de todos os aparelhos. Agora eu vou pensar no total. Qual é o consumo total de energia, tá? Aqui a gente pode pensar na seguinte situação, ó. Eu tenho 4,5 mais 1, 5,5. Depois, mais 1 do ventilador, 6,5. Mais 0,8 da televisão, 6,5 mais 0,8 significa que eu tenho um total de 7,3 kWh de energia consumida, tá? E aí eu volto para aquela história dos painéis solares, ok? Eu vou imaginar o seguinte, olha só. Cada painel, né, ele tem 1 metro quadrado. O que interessa para a gente é que ele produz cerca de 0,5 kWh de energia por dia, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, a minha regra de 3 estabelece que um painel gera 7,3 kWh de energia. Quantos painéis eu preciso? Perdão, gente, olha aqui, eu errei. Não é um 7,3. 7,3 é o total. Um painel ele consome 0,5 kWh de energia. Agora sim, né? Quantos painéis eu vou precisar para que o consumo seja de 7,3 kWh? Certo? Bom, aqui é a ideia da regra de 3, né? X vezes 0,5 igual a 1 vezes 7,3. X é igual a 1 vezes 7,3, continua 7,3. E aqui eu tenho dividido por 0,5. Certo? Pessoal, e aqui o que acontece é o seguinte, né? A gente já sabe, toda vez que eu vou dividir por meio, a resposta é o dobro do valor que eu tenho. Então 7,3 dividido por meio seria 14,6, certo? E aí eu vou pensar sobre essa resposta. O que eu estava procurando é a quantidade de painéis que eu preciso para garantir aquele consumo de energia, tá? 14,6 enquanto quantidade de painéis não dá para ser. Nesse caso eu tenho que arredondar, tá? 14 painéis não seriam suficientes, então eu sou obrigado a ter 15 painéis. Essa é a resposta do exercício, ok? Qualquer dúvida aqui, qualquer passagem que não esteja, né, muito claro para vocês, é só vocês enviarem perguntas, tá joia? Obrigado.